Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade. Pesquisa do Conselho Federal de Medicina aponta que em 2019 as esferas federal, estadual e municipal gastaram R$ 1.398,53 em despesas relacionadas à saúde pública por habitante. Em 2018, esse valor foi de R$ 1.382,29. Diariamente, o gasto per capita no país com o SUS foi de R$ 3,83 no ano passado, contra R$ 3,79 em 2018. O levantamento do CFM foi feito em parceria com a ONG Contas Abertas e considerou informações prestadas no Serviço de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde, que é mantido pelo Ministério da Saúde. A legislação brasileira estabelece que estados e o Distrito Federal devem gastar pelo menos 12% de seus orçamentos com saúde. No caso da União, segundo a Constituição Federal, os gastos mínimos na área devem corresponder a 15% da receita corrente líquida. Para Donizete Jean Berardino, vice-presidente do CFM, o investimento público em saúde no Brasil está muito abaixo do observado em outros países. Segundo ele, outro gargalo no setor está relacionado à má qualidade no atendimento na atenção primária em municípios pequenos, o que faz com que hospitais de cidades maiores fiquem sobrecarregados. Se nós tivéssemos uma atenção primária insuficiente, essas pessoas não precisariam vir aos centros especializados, aos leitos hospitalares com tanta frequência como ocorre no nosso país. Quando comparado a outras nações que também possuem sistema público de saúde, os gastos na área por pessoa no Brasil são bastante inferiores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2017 foram gastos $389 por pessoa no país. No Canadá, esse valor foi de $3.505. Já na França, os gastos chegaram a $3.376. No ranking, o Brasil perde até mesmo para a Argentina, onde o poder público gastou $959 por habitante 3 anos atrás. Carla Pintas, professora de saúde coletiva na Universidade de Brasília, afirma que o governo federal, estados e União precisam criar mecanismos para inverter o subfinanciamento no SUS. A docente acredita que com a pandemia da Covid-19 foi demonstrada a importância de estados e municípios em reivindicar mais recursos na área. A gente viu que agora, nesse movimento todo com a pandemia, novos recursos foram injetados na saúde para aquisição de materiais, aquisição dos insumos, que obviamente aumentaram de forma exponencial nos serviços, mas aquisição de materiais mesmo para abertura de novas unidades, recurso para financiar novas unidades de terapia intensiva. O CFM também afirma que os investimentos na saúde pública brasileira estão bem abaixo do necessário, especialmente diante do crescimento do desemprego e da crise econômica. Além disso, segundo a entidade, milhões de brasileiros estão abandonando os planos de saúde por falta de dinheiro, o que gera um aumento na procura do atendimento público. Reportagem Paulo Oliveira. A Associação Nacional de Restaurantes calcula que 2 milhões de trabalhadores formais da rede de restaurantes e bares foram demitidos para equilibrar as contas negativas em todo o Brasil. De acordo com o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, José Eduardo Camargo, o faturamento do setor caiu quase à metade, o que fez com que parte dos empresários fechassem os estabelecimentos definitivamente. O que as nossas pesquisas têm apontado é que houve uma recuperação em setembro no faturamento, principalmente por conta da permissão de abertura em algumas cidades, da extensão de horário também, para o funcionamento de bares e restaurantes. No entanto, o faturamento ele está bem abaixo do mesmo período do ano passado, para aqueles que reabriram, porque a gente estima que 30% dos estabelecimentos não vão abrir as portas. As pesquisas apontam que, no momento, os empresários estão temerosos em contratar pessoal, situação que a associação espera mudar com a chegada do fim de ano. Segundo o Fernando Blower, diretor executivo da Associação Nacional de Restaurantes, a recuperação total do setor está ainda mais longe. De acordo com ele, os níveis de 2019 só voltarão a ser uma realidade para o setor em 2022.
Bom, a recuperação ela está muito dependente, sobretudo, de se ter ou não uma vacina. Caso não se tenha ou se demore muito para ter a vacina de maneira espraiada, de tal forma que grande parte da população seja imunizada, certamente essa recuperação será muito lenta. Nossas previsões, acompanhando os cenários econômicos do Brasil como um todo, é de que só em 2022 a gente retome os níveis pré-pandemia, ou seja, por mais de um ano de uma recuperação gradual, lenta, onde os negócios certamente serão muito afetados por bastante tempo. Ainda de acordo com os levantamentos das associações, o desempenho dos restaurantes varia de acordo com o tipo de serviço, a localização e o público-alvo. Restaurantes voltados para as classes A e B enfrentam mais dificuldades, apresentando quedas de 65% a 70% em vendas em comparação com o período pré-pandemia. Já restaurantes voltados para as classes C e D se recuperam mais rapidamente, com queda de 20%. Reportagem Agatha Gonzaga. A exemplo do que já ocorre com as prestações de contas eleitorais, a partir de agora os extratos das contas bancárias dos partidos serão publicados no portal do Tribunal Superior Eleitoral em tempo real. A divulgação dos dados para consulta será feita assim que as tabelas chegarem à Justiça Eleitoral, mensalmente. A decisão unânime do plenário do TSE acolheu o pedido dos movimentos Transparência Partidária e Transferência Brasil. Segundo as instituições, as agremiações políticas exercem função pública e são financiadas com recurso do Tesouro Nacional, via fundo partidário. Por isso, deve ser facilitada a fiscalização dos cidadãos sobre a forma como esses recursos são gastos. O relator do requerimento, o ministro do Superior Tribunal da Justiça, Luiz Felipe Salomão, declarou voto favorável à divulgação dos extratos. Os extratos integram os processos de conta, que por sua vez são públicos e de amplo acesso, sendo contraditório, a meu juízo, restringir a divulgação em tempo real. Como um dos fundamentos de seu voto, o ministro citou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, onde as movimentações financeiras com recursos públicos não são protegidas pelo sigilo bancário. Contudo, ele ressaltou que, caso entenda como necessário, o juiz relator do processo de prestação de contas pode decretar o sigilo de determinados documentos. O professor e advogado em Direito Eleitoral e membro da Academia Brasileira Eleitoral, Renato Ribeira de Almeida, ressaltou que o Brasil é severo na prestação de contas, ainda mais quando se trata de recursos provenientes do fundo partidário e do fundo eleitoral. Tanto a matéria de prestação de contas, ela é muito séria, cada vez mais rigorosa a sua aplicação por parte da Justiça Eleitoral, que conta com ferramentas e equipamentos para que se faça uma fiscalização efetiva e obriga que candidatos, partidos e coligações atuem estritamente dentro da legalidade. O advogado alertou também que não é só a Justiça Eleitoral quem deve fiscalizar como estão sendo empregados os recursos, mas o cidadão deve estar atento à destinação. A decisão do TSE determinou a alteração da resolução de número 23.604 para a inclusão dos parágrafos que regulamentam a divulgação dos extratos bancários dos partidos políticos. Foi pontuado que não se pode argumentar o sigilo, já que as legendas recebem recursos públicos, do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Reportagem Rafaela Gonçalves. O Ministério da Saúde liberou 113 milhões de reais para ações de imunização e de vigilância em saúde. O recurso federal será destinado a estados e municípios para o enfrentamento à Covid-19 e prevê, entre outras ações, o fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações. Parte do incentivo financeiro, cerca de 26 milhões de reais, será destinado à revitalização dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, criados em 1993. De acordo com a técnica de saúde da Confederação Nacional dos Municípios, Carla Albert, isso indica uma atenção especial que o governo quer destinar às pessoas com doenças imunossupressoras, um dos principais públicos de risco no caso do coronavírus. Esses tipos de serviços atende, por exemplo, pessoas adultos que vivem com HIV/AIDS, das diversas hepatites, portadores crônicos, por exemplo, do vírus da hepatite B. Então, esse tipo de centro, ele atende, ele acolhe, situações, digamos, no grupo de risco de um alto risco frente ao coronavírus. Então, nós entendemos, a Confederação entende que todo reforço financeiro, ele é de extrema importância.
importância. Essa é a primeira vez em 27 anos que os centros de referência recebem recursos para essa finalidade. O valor empenhado prevê a reforma, manutenção e a aquisição de insumos necessários. Outra parte do incentivo total, cerca de 87 milhões de reais, irá proporcionar o aprimoramento da detecção, análise e avaliação das síndromes respiratórias agudas para a prevenção e controle da influenza e outros vírus respiratórios, incluindo a Covid-19. O repasse será transferido em parcela única do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais, municipais e distrital para execução das ações. Reportagem Agatha Gonzaga. Representantes da indústria defenderam em live nesta quinta-feira um tratamento tributário mais justo para o segmento. No evento Indústria em Debate, o que fazer para o Brasil voltar a crescer, eles ressaltaram que a reforma tributária é a melhor oportunidade para desonerar o setor e torná-lo mais competitivo no mercado internacional. Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, disse que ao longo dos anos, alguns segmentos conseguiram regalias e proteção fiscal devido a um lobby intenso. Agora ele acredita que existe uma maior conscientização das mudanças que o país precisa passar, a começar pela reforma tributária. Não temos hoje uma agenda corporativa da indústria, nós temos uma agenda que é uma agenda para o Brasil. Muitas vezes nós enfrentamos as corporações internas, mas defendemos aquilo que pode realmente melhorar para o Brasil e para o povo brasileiro. Líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, concorda que deve haver uma equalização da tributação sobre os diversos segmentos da economia. Segundo ele, para que isso ocorra, é necessário que os setores menos onerados estejam dispostos a contribuir mais, de forma que os setores mais tributados sejam mais competitivos e voltem a crescer. Isso já está sendo, vamos dizer assim, considerado pelos setores de que a tributação deles precisa ser mais justa e a indústria realmente precisa de ter uma redução para que ela possa ser competitiva. Nunca se votou a reforma tributária, porque cada um espera da reforma ter vantagens. E a reforma, na verdade, vai sacrificar a todos um pouco para que o conjunto possa ter um desempenho melhor. Embora represente 20,9% do PIB nacional, o segmento industrial é responsável por 33% da arrecadação de tributos a nível federal e por 31,2% da arrecadação previdenciária patronal. Reportagem Felipe Moura. Para proporcionar bons resultados ao empreendedorismo, gerando mais emprego e renda, a atividade econômica do Brasil precisa superar entraves que afetam diretamente o ambiente de negócios no país. Para isso, o Sebrae desenvolveu o programa Cidade Empreendedora, voltado para a gestão pública dos municípios e lideranças locais. O objetivo da iniciativa, segundo o gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae, Paulo Miota, é melhorar o ambiente de negócios por meio da implantação de políticas públicas e ações de desenvolvimento para os pequenos empreendimentos, fazendo com que os benefícios da Lei Geral das MPS sejam implantados nas cidades brasileiras. A vocação da cidade é turismo, a região tem turismo, então vamos lá para a dica 8, setores econômicos com rotas de turismo. Não, a cidade é agricultura familiar, agricultura tal, então vamos resolver cooperativas no eixo 9, estimular uma cooperativa para vender para a região inteira para merenda escolar. Hoje nós estamos organizando toda uma inteligência territorial para ajudar a fazer isso. O programa contém 10 projetos interligados. Para cada um deles é ofertado um pacote de produtos para que os municípios possam fortalecer o desenvolvimento, permitindo o aprimoramento contínuo do ambiente de negócios. Com a pandemia, os empreendedores brasileiros se viram apertados para tentar manter os negócios funcionando e as contas em dia. Diante dessa situação, a empresária Janaína Oliveira, de 34 anos, proprietária da loja Aruba Praia e Fitness, teve que elaborar novas estratégias de venda com a ajuda do Sebrae em Goiás. A gente teve consultorias em 3 aspectos que foram mídias sociais, gestão financeira e design thinking. Eu pude perceber aonde eu
posso melhorar. Por um lado, foi muito significativo ver também quantas coisas já estavam no caminho certo. O Sebrae também lançou o documento Guia do Candidato Empreendedor, com o apoio da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos, do Instituto Rui Barbosa, com a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Reportagem Marquesan Araújo. Você acompanhou Reportagem Especial. Digital, a sua rádio.